Bom dia a todas e a todos. Eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, sou presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, e no dia de hoje nós temos a grande satisfação de apresentar a publicação de autoria de Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do CEBC. Esse estudo chama-se Investimentos chineses no Brasil, novas tendências em matéria de energias verdes e parcerias sustentáveis. Na verdade, trata-se da 11ª edição da pesquisa sobre os investimentos chineses no Brasil. É o principal material sobre o tema eh, de investimentos chineses fora do Brasil, fora da China, e, na verdade, hoje o CBC se orgulha de ser fonte primária nessa matéria de investimentos chineses fora da China, em particular no Brasil e na América Latina. O estudo tem sido usado como referência por acadêmicos, por jornalistas de vários países do mundo e mesmo pelo governo brasileiro. Evidencia um crescente interesse de investidores chineses em projetos ligados à questão da sustentabilidade no Brasil. De modo que eu, com grande prazer, passo a palavra aqui agora a José Leandro Borges, que é diretor do Bradesco Corporate e também diretor do Conselho Empresarial Brasil-China. O Leandro fim, na frente do Bradesco Corporate, é um dos patrocinadores da elaboração desse estudo por parte de Túlio Cariello. Leandro, a palavra é sua. Ah, Embaixador, muito obrigado pela palavra. Bom dia a todos. Para o Bradesco é sempre uma satisfação e um prazer poder estar apoiando os corredores de negócios brasileiros, principalmente esse corredor que talvez seja hoje o corredor mais vibrante nos negócios, que é o corredor Brasil-China. Nessa linha, entender os investimentos chineses é fundamental para nós termos a magnitude, a amplitude e a dimensão dos negócios que estão sendo realizados nesse corredor. E aqui eu só queria citar um velho ditado, que é: nenhum vento é favorável se o nosso barco não tem uma direção. Razão pela qual o Bradesco sempre tem apoiado e busca apoiar esses corredores e, obviamente, a gente espera, com esse patrocínio, estar contribuindo para que o país e os negócios possam se desenvolver. Embaixador e a todos, muito obrigado. Embaixador, passa a palavra aqui novamente. Mais uma vez, muito obrigado. muito obrigado, Leandro. Eu passo a palavra agora à Cláudia Trevisan, que é diretora executiva do SEBRE e que, enfim, fará a apresentação como moderadora desse estudo e fará a apresentação do Túlio Cariello. Obrigada, embaixador. Obrigada, Leandro, pelo apoio do Bradesco à nossa pesquisa, que é extremamente importante. Eu sou Cláudia Trevisan, diretora executiva do CEBC, o Conselho Empresarial Brasil-China. É um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de começar apresentando os nossos panelistas. Nós temos conosco hoje Túlio Cariello, embaixador, ao qual o embaixador já fez referência, que é o diretor de conteúdo e pesquisa do CEBC e autor da pesquisa sobre investimentos chineses no Brasil. Também estão conosco hoje Jorge Arbache, professor de economia da UNB e membro do Comitê Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China, Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Brasil, e Marcelo von Schneider, diretor de Veículos Comerciais e Energia Solar da BYD Brasil. Bem-vindos ao nosso evento de hoje. Nosso painel vai começar com a apresentação dos dados da pesquisa pelo Túlio Cariello, e em seguida nós teremos um debate que vai ser moderado por mim, e no qual vai haver espaço para a participação de vocês que estão assistindo o evento online. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem a ferramenta de Q&A do Zoom, que está localizado na barra inferior da sua tela. E vamos dar início ao debate. Túlio, a palavra é sua. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui
novamente apresentando os dados da pesquisa de investimentos do CEBC, né? Como o embaixador comentou, essa é a 11ª edição, a gente tem feito esse estudo já há mais de 10 anos, né? E eu queria começar aqui apresentando os principais dados da pesquisa, né? Em termos numéricos, vamos colocar assim. Vocês conseguem ver direitinho a tela, né? Maravilha. Então, como eu comentei, eu acho que o mais interessante da gente fazer aqui no início é justamente mostrar a questão dos valores, né? De quanto que foi investido no Brasil no ano passado pela China. Os investimentos chegaram a 1,73 bilhão de dólares, né? Que é um aumento de 33% em relação a 2022. Acho que esse dado é interessante de ser colocado também, porque a gente mostra, então, ali uma recuperação em 2023, né? Depois de ter visto uma queda de 78% em 2022, uma queda acentuada, o que mostra, então, ali, naturalmente, um novo fôlego para esses investimentos. E esse aumento dos investimentos chineses no Brasil, ele se deu também na contramão do movimento que a gente viu nos investimentos estrangeiros no Brasil de forma geral, né? Ou seja, todos os países do mundo, né, que investiram no Brasil, a gente teve uma queda de 17% de acordo com o Banco Central, né? Se a gente for olhar também, foi na contramão dos investimentos externos no mundo de forma geral, ou seja, de todos os países em todos os países, né? Que, de acordo com várias fontes, as principais aqui que eu estou colocando, né? Teve queda também, a OCDE mostra uma queda de 7%, a UNCTAD uma queda um pouco menor de 2%, mas de qualquer forma, queda sob todas as perspectivas, né? O número de projetos chegou a 29, né, dentre os projetos confirmados, que é uma queda de 9% em relação a 2022, mas continua sendo um número alto, né? É o terceiro número o maior, né, registrado desde 2007, né? Então, de fato, a gente tem visto uma manutenção desses investimentos, né, em termos de número de projetos num patamar elevado nesses últimos anos, né? E aí, quando a gente coloca aqui também o Brasil no contexto global, a gente vê que foi um dos países que mais atraiu investimentos externos no mundo em 2023, né? Foi o 5º país, a gente, na verdade, subiu uma posição em relação a 2022, quando a gente tinha ficado em 6º lugar, né? Então, o Brasil ficou atrás só dos Estados Unidos, da China, Singapura e Hong Kong, o que mostra, de fato, que o Brasil tem sido, né, um destino importante para investimentos externos no mundo, né, não só chineses, e isso é algo recorrente, né? A gente tem visto isso pelo menos na última década, em todos os estudos da UNCTAD, a gente vê esse movimento, né? O Brasil está sempre ali, pelo menos entre os top 10 países que mais recebem investimentos, né? E aí, falando um pouco sobre o fluxo desses investimentos, eu queria destacar aqui alguns dados em relação ao número e ao valor dos projetos. Então, ali nessa linha azul clara, a gente vê a variação, né, dos números de projetos, né, no eixo esquerdo, e na linha azul escura a gente vê a variação do valor no eixo direito, né? Então, o que isso mostra, na verdade? A gente vê que o número de projetos ele tem sido menor nos últimos anos. A gente teve aqui uma variação de 24 a 32 projetos entre 2017 e 2023, né, exceto 2020, naturalmente, por conta da pandemia, enquanto que em 2010 e 2016, por exemplo, a variação foi de 9 a 13 projetos, né? Então, de fato, nos anos mais recentes, a gente tem visto um aumento de projetos, né, em termos numéricos ali, né? Mas se a gente for olhar pelo valor dos projetos, a gente tem projetos menos volumosos em capital, né, de forma geral. Então, 2020 a 2023, a média foi de 2,7 bilhões por ano, enquanto que 2017 e 2019 foi de 6,5 bilhões por ano, né? Então, de fato, existe ali uma diferença, né? Tem alguns fatores que ajudam a explicar isso, né? Acho que o primeiro deles é o fato de que a gente, de fato, tem tido menos projetos intensivos em capital, né? Não é que não existam, mas tem sido menos significativos nos últimos anos. E a outra questão também é o câmbio, né? Esse próximo gráfico aqui, que também está na pesquisa, ele mostra na linha verde a evolução da média do dólar para o real, né, desde 2010, e na linha azul escura, os investimentos chineses no Brasil em termos de valor, né, em bilhões de dólares. Então, a gente vê que em determinado momento, particularmente ali a partir de 2017, as curvas elas vão em direções opostas, né? Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, 2010, que foi o pico dos investimentos chineses no Brasil, que chegou a 13 bilhões de dólares, a média
do dólar para o real era de R$ 1,76, né, para cada dólar. Nesse período de 2020 a 2023, a média foi de R$ 5,18 para cada dólar. Então, de fato, é um aumento muito significativo do dólar, né? A desvalorização do real acabou trazendo essa diferença em termos de valor do projeto, né? O que muitas pesquisas chamam de ticket médio, né? Ou seja, a gente teve um valor menor de forma geral, muito por conta também desse fator cambial, né, da desvalorização do real, que acabou até atraindo também mais projetos, né, com ativos mais baratos, isso acaba atraindo e também justifica, de uma certa forma, o aumento dos projetos chineses no Brasil, né? E aí, falando um pouco também sobre a questão dos setores, né, quais setores que atraíram mais investimentos no Brasil em 2023? Novamente, o setor de eletricidade foi o que mais atraiu, ficou com 39%, né, quase 700 milhões de dólares, no caso, em 2023, e o setor de fabricação de automotores, né, ou seja, fabricação de carros, né, ficou com 33%, né, desse total. São percentuais muito parecidos, a gente vê ali que eles destoam do resto dos setores ali que a gente teve também investimentos, muitos voltados para manufaturas, alguma coisa na área de obras de infraestrutura, extração de petróleo, né? Mas, de fato, a eletricidade e fabricação de carros é o que ficou realmente na liderança, né? E aí eu acho interessante a gente analisar aqui esses setores especificamente. Então, essa área de eletricidade em particular, a gente tem visto uma manutenção de valores relativamente baixos ali desde 2021, né? Ficou numa média de 600 milhões de dólares por ano, projetos menos intensivos em capital, né? Ou seja, a gente viu ali no período de 2015, né, 2017, um aumento significativo desses investimentos na área de eletricidade, muito por conta da vinda da State Grid, da China Trigordies para o Brasil, que fizeram grandes aportes aqui, né? A State Grid, por exemplo, envolvida no linhão de transmissão de Belo Monte, a CTG, que comprou uma série de hidrelétricas nesse período, né? Essas empresas continuam investindo no Brasil, de fato, são as que mais investem ainda, né, em termos gerais, né? Mas são investimentos menos intensivos em capital do que eram no passado, né? De uma forma ou de outra, acho que também é interessante mostrar aqui que esses investimentos eles têm se diversificado, eles têm investido também na área de solar, eólica, né? Ou seja, não é só na área de hidrelétricas, como a gente costumava ver no passado. No setor automotivo, que eu acho que certamente é um dos grandes destaques dessa pesquisa, não à toa a gente chamou o Ricardo e o Marcelo para estar aqui com a gente hoje, né? A gente vê que o setor automotivo tem estado ali entre os dois setores que mais atraíram investimentos chineses em 2022 e 2023, né? Ficou em segundo lugar nesses dois últimos anos, e um crescimento constante também desde 2021, com investimentos exclusivamente voltados para o setor de carros híbridos 100% elétricos, né? Ou seja, isso é algo realmente notável nesses últimos anos, né? Principalmente quando a gente olha também que alguns desses investimentos, né, como o caso da BYD e da GWM, vieram para o Brasil no momento em que algumas montadoras ocidentais estavam deixando o país, né? Montadoras que focavam sua atuação na área de veículos movidos a combustão, né, com motor de combustão, enquanto a gente vê essa entrada dos chineses na área de carros eletrificados, né? Então, assim, esse, sem dúvida, é um tema que a gente vai poder abordar mais no debate. E aí, quando a gente fala sobre o número de projetos, né, e não o valor, a gente vê que o setor de eletricidade ele lidera aí com folga, né? Tem mais da metade dos investimentos, né, 66%. É muito por conta também dos investimentos da CTG e da State Grid, mas também de outras empresas que chegaram depois e têm investido também nessa área de solar, eólica, né? O que é bem interessante de observar também. E aí, em relação à questão geográfica, em mais um ano, a região Sudeste é a que mais atrai disparados investimentos chineses no Brasil, né? Ficou ali com quase 70% do total dos projetos, né? Seguido pelo Nordeste, Centro-Oeste, alguma coisa também no Sul. E quando a gente olha para os estados, a gente vê que São Paulo continua na liderança, né? Como em todos os últimos anos, né? Seguramente na última década, mas perdeu participação em relação a 2022, né? Perdeu uma participação de 6%, enquanto, por exemplo, Minas Gerais ganhou uma participação de 7%, aliás, de 7 pontos percentuais, Goiás ganhou uma participação também de 2 pontos percentuais, né? E a gente vê também que é interessante, pela própria cor ali, né, dos gráficos, a gente vê que tem vários estados que têm recebido investimentos chineses, né? Então, não é só São Paulo, não é só o Sudeste, esses investimentos, eles, ano após ano, têm se diversificado, têm buscado tá presente também em vários estados da federação, né? Eu acho que isso é bem significativo também.
E aí agora eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre os investimentos chineses no mundo, né, para contextualizar o que é o Brasil em todo esse cenário, né? Será que a gente é uma exceção à regra? Será que a gente está seguindo o fluxo, né? Eu acho que é importante sempre ter essa visão global, né? Então, em relação a isso, aqui eu estou trazendo dados nesse gráfico oficiais do governo chinês, né, do MOFCOM, Ministério do Comércio, que mostra ali um crescimento de pouco mais de 11% dos investimentos chineses no exterior, tá? Citando aqui só investimentos não financeiros, tá? Que chegou a 130 bilhões de dólares. Outras fontes apontam para um movimento bem distinto, né, como a OCDE, a UNCTAD, né, tem questões metodológicas envolvidas aí, mas eu acho sempre interessante a gente colocar esses dados, porque os dados estão aí, a gente tem que ter visões diferentes sobre o mesmo tema, né? De qualquer forma, independente dessa variação de dados, é interessante observar que a China continua sendo um dos países que mais investe no exterior, né? Em 2022 ficou atrás só dos Estados Unidos e do Japão, caiu ali uma posição, porque em 2022 estava no segundo lugar, então passou para o terceiro. Mas o fato é que os investimentos chineses em algumas regiões, que eram tradicionais receptores de aportes chineses, de fato têm caído, né? Então, a gente vê ali, por exemplo, os investimentos nos Estados Unidos caíram 36%, caíram 57% na Austrália, caíram um pouco mais de 2% na União Europeia e no Reino Unido. E, em contrapartida, cresceram 37% na nova Rota da Seda, né? E aqui eu estou focando só em investimentos realmente, tá? Na nova Rota da Seda. Então, a gente vê ali que os projetos na Belt and Road, né, têm sido, desde a fundação do projeto em 2013, muito voltados para a área de energia, né? E em 2023, a gente teve a maior participação de investimentos em energias verdes já registrado na nova Rota da Seda. Então, a gente vê que esse movimento, né, de o Brasil estar atraindo mais projetos de energias verdes e sustentabilidade, ele, na verdade, está em linha com também a presença da China como investidor em outros países, né? Inclusive, esses países aí e regiões, né, que receberam menos investimentos nos últimos anos também têm atraído muitos projetos de energias verdes, né? Na União Europeia e Reino Unido, por exemplo, um dos maiores investimentos é justamente na construção de uma fábrica de baterias elétricas para carros, né, na Hungria, né? Então, acho que é interessante a gente ver isso também sob essa perspectiva qualitativa. E aí, isso aqui é outro ponto muito importante que eu acho que é um dos grandes destaques da pesquisa, que é a presença da China em países em desenvolvimento como um investidor. Então, a gente vê aqui claramente que houve um aumento de participação de países em desenvolvimento entre os principais receptores de investimentos chineses no exterior nos últimos anos, né? Em 2023, 9 dos 10 principais países que receberam investimento chinês foram países emergentes, né? O Brasil ficou em nono lugar ali. A gente vê ali, por exemplo, a Indonésia liderando, o Congo em terceiro lugar, né? Então, de fato, são países emergentes, né? E isso destoa muito com um movimento recente também de anos não muito longínquos, né? Quer dizer, 2018 a 2022, a média era de 4 a 6 emergentes entre os 10 principais países. Em 2017, era só de 3 emergentes entre os 10 principais receptores de investimento, né? Sendo que 2017 já era ali o ano de pico, né? Dos investimentos. Então, eu acho que é importante colocar isso, né? Eles têm buscado investir em países fora dessa rota, vamos dizer assim, de países desenvolvidos, plenamente industrializados, né? E focado em outros países também em desenvolvimento, né? Isso tem muito a ver, naturalmente, com questões geopolíticas, com essa disputa entre Estados Unidos e China, que acaba também tendo reflexo na política externa, por exemplo, da própria União Europeia, da Austrália, né? Que são parceiros ali de primeira ordem dos Estados Unidos, né? Mas em termos de estoque, o que a gente percebe é que, de fato, o cenário não mudou muito. Os Estados Unidos continua sendo o país que mais recebeu investimento chinês entre 2007 e 2023, seguido pela Austrália, Reino Unido, Brasil e Suíça. O Brasil, que no caso aqui é o único emergente entre os top 5 países, né? Eu acho que isso também é algo muito relevante e mostra que, de fato, o Brasil é definitivamente um país estratégico para a China em termos de investimento no exterior. E aí aqui eu queria só fechar falando um pouco também sobre a questão dos investimentos chineses no âmbito mais regional aqui, né, da América Latina e Caribe. A gente tem visto que esses investimentos têm sido menos intensivos em capital nos últimos anos, né? Ou seja, a gente tinha uma média ali de pouco mais de 14 bilhões de dólares nos investimentos na região entre 2010 e 2019, passou ali para pouco mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões
entre 2020 e 2021, até chegar a pouco mais de 6 em 2022, né? Isso falando aqui em toda a América Latina e Caribe, né? Então, o que explica essa queda, né, nos investimentos na região? Primeira questão é, novamente, aquela ideia de que a gente tem visto menos investimentos intensivos em capital, né? Embora eles existam, acho que é importante frisar isso, a gente tem projetos gigantescos acontecendo. Um exemplo muito claro é o Porto de Chancay, no Peru, né? Que é um projeto bilionário feito por uma empresa chinesa. E a gente tem também um novo tipo de engajamento na região, né? Que não é só na região, na verdade, é em todo o mundo, mas é muito evidente aqui na América Latina, em particular, em novas infraestruturas, né? O que são essas novas infraestruturas? São áreas estratégicas para Pequim, né? Para o desenvolvimento do país, que naturalmente tem também reflexo na sua política externa, que são essas que estão listadas aí: energias renováveis, carros elétricos, tecnologia da informação, infraestrutura urbana, manufaturas de alto padrão, né, só para citar algumas, né, que têm sido muito presentes aqui na região. E a gente vê também aqui que, em termos de fluxo, o Brasil ele tem perdido um protagonismo, né? Isso aqui é muito evidente, né? A gente vê que 2008 a 2017 o Brasil liderava ali como o país que mais recebeu investimentos na região, enquanto que em 2018 a 2023 a gente já fica ali no quarto lugar, né? Então a gente tem ali o Chile, por exemplo, na liderança, muito por conta de projetos bilionários, inclusive na área de mineração, sobretudo na área de lítio, né? Que é um mineral estratégico para a transição energética, usado até nos carros elétricos, painéis solares e tudo mais, né? O Peru também atraindo investimentos na área de mineração, mas também na área de infraestrutura urbana, né? Como o Porto de Chancay, que eu citei agora. O México também atraindo investimentos importantes na área de tecnologia da informação e manufatura de alto padrão, né? Então, por exemplo, no momento em que os Estados Unidos dificultam a entrada de projetos e de importações também chinesas, por exemplo, de carros elétricos, né? A gente sabe que tem uma taxa muito alta hoje. Algumas empresas chinesas têm buscado investir no México, produzir no México, para exportar para os Estados Unidos, né? Então, essa é uma estratégia que tem sido vista também, não só no México, né? Acho que até o Brasil tem um grande potencial para ser parte desse novo movimento, né? E é aqui, fechando de fato a apresentação, falar um pouco sobre um dos pontos que eu acho que tem de fato grande destaque nessa pesquisa, que é a presença dos investimentos chineses em energias verdes e sustentabilidade, né? A gente vê que eles não são novos, esses projetos, no Brasil, né? A gente vê desde 2010 que a gente teve ali uma participação representativa, né, de energias verdes e sustentabilidade nos projetos chineses, mas nos últimos anos a gente viu uma ascensão, né, uma queda ali, desculpa, um aumento, né, expressivo, né, entre 2021 até 2023, chegando a 72% dos projetos ligados a energias verdes e sustentabilidade em 2023, que é o recorde, né, é o maior número que a gente já registrou até o momento. E esses projetos estão em vários setores, né? Como eu comentei, não são novidade, a gente tem projetos hidrelétricos que vão desde geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, né? Energia solar e eólica, baterias elétricas, painéis fotovoltaicos, os carros eletrificados, né, que o pessoal da GWM e da BYD vai poder destacar aqui. Tem projetos também, né, voltados para a fabricação de hélices para turbinas eólicas, processamento de lítio e ferro fosfato. Então, de fato, são setores, diversos setores nesse universo aí de energias verdes e sustentabilidade, né? Então, enfim, esse é um resumo bem resumido da pesquisa, né? A gente tem aí já no chat, que eu vi que foi colocado ali o link para a pesquisa para vocês acessarem. Então, agradeço muito aí pela atenção de todos e vamos para o debate. Cláudia. Obrigada, Túlio. Eu acho que as tendências que você mostrou aí na pesquisa são extremamente relevantes, né? O aumento do peso desses setores ligados à descarbonização nos investimentos chineses, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, né? O peso relativo do Brasil como destino dos investimentos chineses, mesmo com a desaceleração que a gente está vendo em relação à década anterior, o Brasil é o quinto destino ainda de investimento chinês no Brasil em termos de estoque. E outra tendência que eu achei muito relevante é esse aumento do peso dos países emergentes como destino de investimentos chineses no mundo, em detrimento dos países em desenvolvimento. E realmente é impressionante, né, o número que você traz
de aumento dos projetos ligados à descarbonização, né, que responderam por 72% dos investimentos do Brasil no ano passado. E eu gostaria de começar o debate com isso, fazendo uma pergunta para o Jorge Arbache. Jorge, nesse cenário, né, de aumento dos investimentos em setores ligados à sustentabilidade, há outros segmentos ligados à descarbonização, à transição energética, que ainda são pouco explorados e que poderiam atrair novos investimentos? Obrigado, Cláudia. Obrigado, Túlio. Antes de mais nada, parabenizar Túlio e o CEBC pela publicação, mais um relatório de grande importância e de grande relevância para a análise empresarial e também das políticas públicas. Eu acho, eu vou, de alguma maneira, ser redundante com o que já disse Túlio. Eu acho que é visível, claro, conhecido, que a agenda de globalização está sendo revisitada desde diferentes perspectivas. Claramente, há uma tendência de desacoplamento entre a economia da China e a economia ocidental, em alguma medida, incluindo aí a Austrália. E essa tendência ela tem repercussões na estratégia dos investimentos diretos da China no mundo, né? O que a gente tende a ver, eu acho que são pelo menos duas rotas. Uma delas é o que é chamado de novas infraestruturas, que Túlio bem apontou já, e a outra, o que tem a ver com o que a gente conhece como a Rota da Seda, ou como o Belt and Road, que também tende a ganhar protagonismo. Agora, no topo disso, é necessário ter em conta um terceiro ponto, que também já foi mencionado, que, segundo algumas estimativas, os investimentos para a conversão da economia global para uma economia mais verde e os investimentos em novas áreas da chamada agenda de sustentabilidade e agenda verde, eles alcançariam alguma coisa em torno de 100 trilhões de dólares até 2050. Esses são os números que circulam por aí. São 100 trilhões de dólares. Quando a gente olha em perspectiva, ao longo dos dois últimos séculos, não existe nada conhecido, nada registrado em termos de agenda de investimentos num período tão relativamente curto, nem mesmo nos períodos de guerra. Então, se há uma agenda, se há um caminho a seguir, é tudo aquilo que está direta ou indiretamente associado à agenda verde, agenda de sustentabilidade, agenda de descarbonização. E várias áreas são direta ou indiretamente de suporte. Por exemplo, a questão da economia digital. Não dá para pensar em novos investimentos que não sejam profundamente ancorados em economia digital desde o seu nascimento, mas como parte do processo e não como um fim em si mesmo necessariamente. Dito isso, Túlio mencionou que algumas das áreas que mais recebem investimentos recentemente, a área elétrica e a área de automóveis elétricos ou de automóveis híbridos, são partes dessa agenda mais ampla de descarbonização e de novas energias, transição energética. Eu acho que associado a essa mesma agenda tem tudo aquilo que o próprio relatório já mostrou, que é aquela estratégia corporativa conhecida como power shoring, que no final das contas cria um menu, uma agenda muito rica na relação Brasil-China, já que o Brasil tem condições praticamente únicas de oferecer a curto prazo espaço e ambiente para investimentos que são intensivos em energia, que precisam descarbonizar por um tema de compliance, por um tema de acesso a mercados estrangeiros, por um tema de redução de custos e também por um tema de resiliência. Então, tudo aquilo que está direto ou indiretamente associado a essa agenda, e por aqui passam os setores conhecidos como hard to abate, mas também outros setores que não são tão intensivos em energia como esses hard to abate, mas que têm na energia, especialmente energia segura, barata, abundante e verde, um elemento crítico. E, finalmente, valeria dizer que
que a questão que Túlio mencionava do México, né, que grosso modo tem atraído investimentos chineses por conta da agenda do nearshoring. Mas é importante ter em conta que essa é uma agenda, é uma estratégia política, não é uma estratégia empresarial, uma estratégia que nasce a partir de interesses políticos e geopolíticos. A agenda do Powershoring é uma agenda, é uma estratégia corporativa. Por que eu estou pontuando isso? Porque já há conversas, já se lê em jornais que o governo americano provavelmente vai tomar medidas para, direta ou indiretamente, criar obstáculos para empresas chinesas que se dirigem ao México para desde ali aproveitar o acordo de comércio para entrar no mercado americano. Então, existe um risco inerente nessa estratégia, porque ela é uma estratégia política, ela não é uma estratégia corporativa. Por outro lado, a estratégia de Powershoring é uma estratégia, na sua natureza, uma estratégia corporativa de interesses privados, ditada por interesses microeconômicos. Então, quando a gente olha para frente, quando a gente olha com uma visão, digamos, mais ampla e incorporando elementos estratégicos, se no curto prazo talvez o México seja mais atrativo para os interesses chineses, eu não tenho dúvida de dizer que, considerando as condições do Brasil, todas elas que Túlio já mencionou e que eu adicionei alguns elementos, eles necessariamente, inerentemente, o Brasil passa a ser parte integrante de uma agenda de médio prazo da China para ter não só maior presença na América Latina, mas, digamos, na economia ocidental. E tudo aquilo que é parte da agenda do Powershoring seriam os componentes, Cláudia, ou os setores que provavelmente tenderão a ganhar atenção de investidores chineses ao longo dos próximos anos. Obrigada, Jorge. Realmente, o Powershoring, que é um conceito que você tem desenvolveu, do qual tem falado muito, eu acho que tem um grande potencial ali de atração de investimentos chineses nessas cadeias que necessitam se descarbonizar, né, e para poder continuar acessando mercados. Eu vou fazer agora a mesma pergunta para o Ricardo Bastos, da GWM, e para o Marcelo von Schneider, da BYD. Por que o Brasil tem atraído investimentos de fabricantes chineses de veículos elétricos, né? O que faz o país atrativo para esse setor? Quem gostaria de, Ricardo? Ok, bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, embaixador Luiz Augusto, Cláudia, prazer e realmente uma grande oportunidade que o Conselho está proporcionando. Agradeço também aí ao Bradesco, nosso parceiro aqui no Brasil, parceiro da GWM no Brasil já nos negócios. Enfim, professor Jorge, obrigado. Minha graduação foi feita aí na UNB, então a satisfação também ouvi-lo aqui e já até aproveitar do embalo aí das questões que o senhor colocou. Túlio, parabéns aí pelo material também apresentado. Marcelo, meu colega na BVE, a gente tem aí vários pontos de agenda em comum. Bom, Cláudio, acho que porque o Brasil, né, a gente começa primeiro olhando a relação, quando a gente olha Brasil-China, né, é um comércio intenso, né, um interesse dos dois lados. Então, nós temos primeiro essa questão das duas mãos, né, nesse caminho. Então, a China é um mercado super importante para os nossos produtos agrícolas, nossos produtos minerais, enfim, outros itens da agenda. Então, a China é um belíssimo cliente do Brasil e, obviamente, o Brasil também é um cliente da China, é um parceiro comercial da China. Então, primeiro ponto, eu acho que essa questão comercial, isso ajuda quando essa questão já existe, né? Já está presente há muitos anos. Segunda questão, obviamente, a gente fala do lado mais estratégico, do lado mais das relações entre os países. Então, a gente está celebrando esse ano 50 anos de relação entre Brasil e China, né? Uma questão muito importante. A COSBAN também, que é um fórum aí de discussão, estivemos lá juntos na China em maio com o vice-presidente Alckmin, enfim, toda essa relação, isso é muito importante, né? A questão da relação
entre os governos, a relação forte geopolítica, enfim, os interesses. Então, quando a gente olha, isso também é um segundo elemento que coloca Brasil e China muito próximos. Às vezes eu brinco aqui, falo que bom que nós estamos do outro lado do mundo, distantes da China, né, fazendo um paralelo à questão do México com os Estados Unidos, mas o fato da gente estar do outro lado nos torna também uma base aqui para receber investimentos chineses, não apenas receber produtos chineses, mas também o Brasil ser uma base de investimentos. Nós estamos falando agora, principalmente olhando os dados apresentados aí pelo Túlio dos investimentos, por que no nosso setor especificamente, aí entrando um pouco no automotivo, por que a gente está vindo para cá? Por que está tendo investimentos de montadoras aqui para produção local, né? O movimento que a gente viu até agora, uma base aí de importação de veículos, é em função do curto prazo, em função de algumas questões tributárias e curto prazo. Na verdade, nós, e acho que o Marcelo também vai colocar, ele já está até, a BYD já tem um investimento em veículos pesados já até antes, em outros produtos, mas a GWM, a gente veio aqui realmente para produzir veículos aqui no Brasil, né? Então, a gente, por exemplo, pegou uma oportunidade. O Brasil é um mercado altamente competitivo, né? Extremamente competitivo. O Brasil tem uma indústria forte automobilística. Então, o que nós olhamos de AWM foi a oportunidade de tirar proveito disso, né? Então, a produção local, ela nasce com esse conceito. Nós estamos reabrindo uma fábrica que foi fechada há 4 anos atrás por uma montadora europeia. Então, a gente comprou essa fábrica, que foi fechada, foi demitida, as pessoas foram demitidas lá, fechou, essa fábrica fechou, e nós estamos reabrindo essa fábrica, né? Essa fábrica será reaberta agora no primeiro semestre do ano que vem, volta a produzir no Brasil, volta a gerar empregos e riqueza aqui no Brasil, né? Agora, o nosso projeto, nós também procuramos ser um pouco mais amplos nesse conceito. Então, por que o Brasil, né? Quando a gente olha essa indústria, nós queremos produzir veículos aqui, mas nós queremos também exportar veículos aqui na região, né? Então, é muito distante você ficar trazendo toda a sua linha de produtos para o mercado, não só brasileiro, mas da América Latina, né? E América do Sul em especial. Então, se um consumidor na Argentina quiser comprar um veículo eletrificado, eu espero que ele seja de uma marca chinesa, eu espero que ele seja da GWM e eu espero que ele seja produzido aqui no Brasil, né? Incluindo peças, porque nós, para entrar no mercado argentino, por exemplo, com condições de competitividade com a própria China, nós precisamos atender às regras de origem para poder não pagar o imposto de importação lá. Então, o investimento também que vem para cá é um investimento com qualidade, um investimento que olha a cadeia de fornecedores brasileiros, que olha esses aspectos. Então, por que o Brasil? Respondendo, acho que de forma é isso, e o projeto, no nosso entender, da GWM tem que ser consistente, ele tem que ser forte para fazer sentido. Não é uma operação apenas de manufaturar para o Brasil, mas uma operação estratégica dentro da América Latina. Ótimo, Ricardo. Marcelo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, cumprimentar aqui o embaixador, o Leandro, o Jorge, o Túlio, a Cláudia, meu amigo aí Ricardo, da GWM e também da BVE. Bom, é natural, o Brasil tem uma série de oportunidades, né? A gente costuma falar isso, talvez em todos os fóruns, e seja com China ou seja com outros países, que o Brasil é vamos dizer assim, um país de muitas oportunidades, né? Se a gente pudesse aproveitar um pouco mais, talvez a gente estivesse numa outra condição, mas principalmente para a BYD, né? E pouca gente ainda sabe disso, né? A BYD já está aqui no país há 10 anos, né? Fazendo investimentos, né? Em algumas outras áreas, especificamente em veículos pesados, né? Com ônibus e caminhões, empilhadeiras e também fábrica de painel solar. Então, isso vem muito com o que o Túlio falou na apresentação dele, né? Ou seja, a BYD está presente na área solar, de baterias, nós temos fábricas em Manaus hoje, painéis fotovoltaicos com a fábrica em Campinas, né? Os carros agora com a fábrica que nós também fizemos um investimento, né, numa fábrica que foi fechada, né, de carros tradicionais e também gerando novos empregos, novos investimentos e trazendo novas tecnologias, né? Além disso, também o monotrilho, né, o projeto da linha 17 do monotrilho de São Paulo, que vai ser, o trem já está aqui no Brasil, o primeiro trem, a gente só aguardando aí a finalização das obras civis, que não são de nossa responsabilidade, mas trem e sistema são
nossos e já estão praticamente prontos, né? E no futuro aí também a ideia de beneficiamento de lítio e outros minerais. Então a gente olha esse mercado como um mercado muito promissor, né? Então começamos lá atrás com ônibus, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é aí um top 3, top 4 do mercado de ônibus mundial, então por isso que a gente veio para cá, para trazer essa tecnologia, e a gente tem visto aí de uma forma mais acelerada as coisas acontecendo esse ano, né? A Prefeitura de São Paulo, talvez aí seja a principal prefeitura, né, em relação a dinamismo do transporte público municipal, criando essa ferramenta de subvenção, ajudando o operador a fazer a troca, né, por um veículo elétrico. Isso tem acelerado também de uma forma muito exponencial a aquisição desses veículos, né? Então, assim, e o crescimento, né? E depois o Ricardo acho que vai poder falar um pouquinho mais também sobre esses dados aí, com um pouquinho o chapéu da BVE, né, desse sucesso, né, e dessa aceitação do mercado brasileiro em relação aos carros eletrificados, né? Acho que é muito importante. Então, que também é um mercado globalmente importante, né? Então, olhando um pouco do prospecto da BYD, e de novo, falando um pouco sobre o estudo Túlio, aliás, parabéns, o estudo bem, já fiz o meu download aqui. A BYD, ela segue um pouco do que o estudo disse, né? Então, a gente fez naturalmente os investimentos grandes na China e começou a pensar na expansão disso, né, global. Então, hoje a BYD tem uma presença já importante na Europa, né, com fábricas também sendo montadas, principalmente na Hungria. Então, quando você falou de Hungria, né, então tem um pouco da relação nossa também, do investimento ali, e essa divulgação do carro eletrificado também, num mercado que basicamente são formado por carro a combustão, né, por marcas tradicionais. Investimentos também na Tailândia, foi a nossa primeira fábrica fora da China para a fabricação de veículos eletrificados. E nós tínhamos aí uma tendência, né, de fazer um investimento nos Estados Unidos. Nós temos uma fábrica de ônibus elétrico lá em Lancaster, né, no norte de Los Angeles. Um investimento alto também na parte de baterias, né, sistemas estacionários de energia. Porém, com essa, vamos dizer assim, com essa tensão política, né, entre Estados Unidos e a China, o que foi bom para nós aqui no Brasil. Grande parte, se não quase na totalidade dos investimentos seriam feitos ali nos Estados Unidos, migraram aqui para o Brasil, olhando não só o mercado brasileiro, mas também o mercado da América Latina, né? Assim como a GWM, a BYD tem interesse e tem intenção de exportar através do Brasil, seja aqui os nossos veículos de passeio, os veículos leves, como também os veículos pesados. Então, continuamos aqui o investimento também em outras áreas, a gente quer fechar toda essa cadeia, né? Trazendo aí principalmente a parte de baterias, né? A gente já houve um grande boom, né, importante no mercado em relação aos painéis fotovoltaicos, a geração de energia através fotovoltaica, que hoje aí tem um crescimento muito, muito grande junto com a eólica também, né? E eu acho que o próximo passo, semana passada teve a Intersolar, né, a maior feira da América Latina desse negócio de áreas solares, e a gente viu que o Brasil já está se preparando para o próximo passo, né, que é o uso de sistemas estacionários de energia, os famosos BESS, né, para que possam também armazenar energia e jogar energia na rede durante esse pico, porque a gente vai ter uma oferta muito grande de energia solar, e daqui a pouco a gente vai estar jogando energia fora, né? Como é que a gente utiliza dessa energia em algum outro momento? Mas, enfim, acredito sim que a China continuará trazendo muitos investimentos, a BYD continuará trazendo muitos investimentos aqui para o Brasil, o que é bom para a gente poder criar um novo mercado, gerar emprego, né, gerar renda e resgatar, e principalmente áreas importantes, né, sair um pouquinho talvez dos grandes centros, como esse nosso investimento aí na Bahia, né, a gente vai diversificando e levando um pouco desse investimento para o Brasil afora. Obrigada, Marcelo. Você me deu um gancho aqui ao falar, né, desse investimento que seria feito nos Estados Unidos e acabou sendo feito no Brasil em razão do aumento da tensão ali entre China e Estados Unidos. Me deu um gancho para uma pergunta para o Túlio, que eu vou conjugar com uma pergunta do Lucas Mondin, da plateia. Túlio, como que essas questões, as questões geopolíticas hoje, e acho que principalmente a competição entre China e Estados Unidos, podem beneficiar o Brasil como destino
de investimentos chineses. E a pergunta do Lucas é de que maneira a eventual adesão brasileira à iniciativa da nova Rota da Seda pode influenciar nos investimentos chineses no Brasil. Bom, acho que em relação à questão geopolítica, isso é algo que até o próprio Jorge comenta, né, no artigo que ele escreveu para o CBC sobre a questão do power shoring, né? O power shoring, como ele comenta, não é só essa questão ambiental, tem também esse elemento geopolítico por trás no momento em que a gente vê um relativo afastamento de países ocidentais, né, como os Estados Unidos, países europeus também, a própria Austrália, né, que está dentro desse escopo também da China, né? Enquanto que, por conta disso, a gente pode atrair mais investimentos para cá, aproveitando esse distanciamento que a gente tem dessas grandes questões. Na minha percepção, eu acho que não é necessariamente a China que está querendo se afastar desses países, é o contrário, né? Esses países querem continuar investindo. Aliás, a China quer continuar investindo nos Estados Unidos, quer continuar investindo na Europa. São países que têm tecnologia, eles têm buscado investir em tecnologia, inclusive para poder fazer esse catch-up tecnológico, né? Vamos dizer assim. De fato, o que trava realmente o sucesso desses investimentos é justamente essa relação meio conflituosa que a gente tem visto agora, né? Então, eu acredito que não é da intenção da China ter uma relação ruim com esses países, mas por conta desse cenário, acho que o Brasil, estando distante, né, poderia atrair mais projetos e sendo também um país que tem uma indústria forte, né, como o próprio Jorge comentou, a gente tem uma série de questões ligadas à sustentabilidade, como a matriz energética mais limpa do G20, a gente tem centros de estudos ligados à questão da sustentabilidade que são reconhecidos internacionalmente, né? Tem também justamente essa questão da entrada do Brasil na Belt and Road que você comentou agora, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem discutido há muito tempo já, né? Outro dia desse, inclusive, participei de um debate sobre o assunto e pelo que eu percebi, as questões que a gente levanta hoje são muito parecidas com as que a gente levantava há alguns anos atrás, na verdade, né? Ou seja, o que o Brasil poderia ganhar com isso, tendo em vista que a gente já recebe muitos investimentos chineses, a gente já é o principal receptor de investimento chinês na América Latina, né? Então, acho que no fim das contas, isso é um tema essencialmente de Estado, né? Ou seja, é uma conversa que vai ter que ser feita entre o governo brasileiro e o governo chinês para ver o que de fato poderia ter de ganho para o Brasil, né? Na minha percepção, eu acho que simplesmente assinar um papel e colocar o Brasil numa iniciativa capitaneada pela China não é o suficiente, né? A gente teria que ter ali projetos concretos, né? Que de fato trouxessem novidades para essa relação. Como a gente viu na pesquisa, né, a questão dos investimentos em energia na Belt and Road tem sido recorrente desde o início da iniciativa, né? E eu acho que o fato de ter uma presença cada vez maior em investimentos verdes coloca novamente o Brasil muito em sintonia com o que a proposta dessa iniciativa, né? Então, no fim das contas, eu acho que deveria ser visto, né, uma forma de encaixar ali o que seria benefício para o Brasil nesse contexto e ver se de fato seria vantajoso ou não ingressar na iniciativa, né? Obrigada, Túlio. E, Ricardo, você, como também, né, representante da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, eu gostaria que você falasse um pouco de quais são os principais desafios para o aumento da presença de carros eletrificados na frota brasileira, né? Onde há carência de investimentos? Obrigado, Cláudia. Essa é uma agenda que nos une aí todos, montadoras chinesas e, obviamente, outras empresas chinesas que também estão apostando na eletrificação no Brasil, fabricantes de componentes, carregadores, baterias, então, tudo mais. Então, esses desafios para nós são oportunidades, tá? Primeiro, uma vez vencido, uma vez até mesmo a superação desses desafios, são oportunidades de investimento. Quando a gente olha uma questão primeira que vem à cabeça das pessoas é a infraestrutura de recarga, né? A infraestrutura de pública para você, não só aquela de você ter o carregador na sua casa, normalmente já é
mais de 60% aí da utilização do carregamento é feito, né, em casa ou nesses momentos que você tem um carro parado, mas também a infraestrutura pública, né? Quem quer pegar o carro para viajar, a gente fala muito do automóvel, mas a gente tem também uma oportunidade gigantesca para o mercado de ônibus, né? Isso está sendo muito trabalhado, principalmente para o meu colega Marcelo. A Vivé também entra nessa agenda muito forte. Então, a questão da infraestrutura ela é muito importante. Aí nós falamos de carregadores rápidos, ultra rápidos, carregadores muito potentes, principalmente por causa dos pesados. O Brasil tem energia, vai ter energia, sim, suficiente. O Brasil precisa pensar na infraestrutura. Nós, quando a gente olha até a América Latina, a gente está até um pouco atrasado em relação a Chile e Colômbia, do que a gente fala de mercado, do que a gente fala de utilização de ônibus. E o transporte público é um grande avanço para a população. O uso de um ônibus elétrico é fantástico, é um ganho muito grande. Primeiro, não ter poluição. Segundo, não ter poluição sonora, barulhos. O funcionamento é muito mais estável, as pessoas chegam muito mais confortáveis e descansadas e com energia, né, para dedicar ao trabalho, para voltar em casa. Enfim, aí a gente fala dos desafios, a infraestrutura é um deles, é um primeiro que vem realmente preocupando. Mas está avançando bastante no Brasil porque é uma oportunidade. E a gente tem um caminho que é até bem importante, a gente pode avançar na energia verde, energia renovável que o Brasil tem. Então, não é só, quando a gente faz os investimentos, não é só o investimento de usar o veículo em si, mas também quando a gente olha para trás, a origem, a matriz energética brasileira é muito limpa. Isso também é um grande ganho, lembrando que o que move tudo isso é a descarbonização. Outras questões, eu acho que a gente pode aprofundar depois, mas, por exemplo, o avanço na cadeia, na produção local. Então, a gente precisa, sim, atrair mais investimentos no desenvolvimento aqui. Eu acredito que o Brasil, né, num horizonte aí de 3, 4 anos, vai ter produção de baterias, mas produção, eu me refiro a pegar o lítio e os materiais aqui no Brasil, os minerais, e fazer a bateria inteira aqui no Brasil, tá? Então, hoje a gente tem que trazer as células da China, algumas operações, o Marcelo conhece bem melhor que eu, mas eu vejo que no médio prazo, né, para nós aí, 3, 4 anos, o Brasil terá a produção completa, por exemplo, de baterias. Nós precisamos chegar nisso para dar mais segurança para os consumidores, para mostrar ainda mais conteúdo nacional. De novo, o mercado brasileiro, o consumidor é muito exigente, ele gosta muito realmente de ter a segurança. E os investimentos que a gente está fazendo são exatamente nessa direção. Mas eu acho que esses olhando desafios, são desafios, mas ao mesmo tempo oportunidades, porque eles vão gerar emprego e renda aqui no Brasil. Obrigada, Ricardo. E eu vou falar para o Marcelo, Jorge, Túlio, Ricardo, fiquem à vontade também para complementar eventuais ideias apresentadas por algum por outro, né, dos panelistas. Jorge, a apresentação do Túlio mostrou ali que o Brasil, nos anos 60, perdeu um pouco do protagonismo que tinha como principal investimento de investimentos chineses na América Latina, né? E países como Chile, México e Peru ganharam espaço. Que estratégias o Brasil pode adotar para reconquistar uma posição de protagonismo como destino de investimentos chineses na América Latina? Cláudio, obrigado. Pergunta bem importante, eu acho. Eu acho que a gente tem que... A minha visão, quando a gente olha os dados, é que, na verdade, a relação Brasil e China, no que tange investimentos, entrou numa fase, numa segunda etapa, digamos assim, uma etapa de maior maturidade. Numa primeira etapa, e isso é típico da entrada da China no próprio Brasil, em países da América Latina, em países da África, em países da África, da Ásia, uma primeira entrada, digamos, uma primeira classe de investimentos normalmente está associada à mineração, petróleo e gás e coisas parecidas. E aqui a gente está falando normalmente de projetos com montantes muito elevados, associados à própria natureza desses projetos. O Brasil mesmo, parte dos 73 bilhões de dólares lá no início da contagem do tempo desse estoque, muito estava associado a isso aí.
Só que o Brasil entrou numa segunda etapa, numa etapa onde a sofisticação dos investimentos ganha, digamos, ganha importância. Quando a gente olha que tem hoje mais projetos, embora com valores menores, tickets menores, mas quando você vai olhar o que tem lá dentro, você vê um aumento da diversificação da presença da China. O número de projetos, mais de 260, é um número muito expressivo para padrão global, não é pouco. Quando a gente, por outro lado, tem em conta que o Brasil está entre os top 4, top 5 em termos de estoque em nível global de presença chinesa. Isso tudo diz para a gente que esses números que diminuíram, que essa perda de importância do Brasil na América Latina, ela, na verdade, ela não traduz tudo o que está acontecendo. Eu acho que o que passamos aqui, a presença do Ricardo e do Marcelo diz muito aqui. A gente entra numa etapa muito mais ampla, sofisticada, de maior qualidade, de uma presença não em negócios que muitos deles são isolados geograficamente, como é o caso de uma mina em alguma parte dos Andes peruanos, ou da Bolívia, ou do Chile, ou de um poço de petróleo na costa de Santos, ou seja lá onde for. A gente está falando de projetos que têm repercussões diretas e indiretas na cadeia de valor muito mais amplas. Muito mais. Cadeias longas, que envolvem muito mais gente, muito mais recolhimento de impostos, muito mais agregação de valor local e também regional, geração de empregos urbanos, isso não é menor para o caso do Brasil, e, aliás, para nenhum outro país da América Latina. Nós somos uma economia muito urbana para padrão global. Então, quando a gente vê projetos chineses que estão ancorados em cidades, que é onde está a grande parcela da população e é onde mais a gente precisa gerar emprego e renda, eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva. Então, assim, eu não me preocuparia tanto com essa perda, que eu diria que é circunstancial e relativa de importância, já que a gente está numa outra etapa. Agora, quando a gente olha para frente, as características do Brasil, como já mencionaram Ricardo e Marcelo, que tem toda uma capacidade de infraestrutura para, desde aqui, produzir para exportar para outros países da América Latina, juntamente com os demais temas que a gente já tratou aqui, isso tudo diz que, quando miramos para frente, é muito provável que a presença da China no Brasil vai seguir crescendo, eu diria, de uma forma sólida, perene. As relações entre os dois países, como a gente já mencionou, está passando por uma transição, e eu diria que uma posição rumo a um destino muito mais interessante para os dois lados. Então, enfim, eu não me preocuparia tanto com essa perda de importância circunstancial. Eu me preocuparia mais se o futuro apontasse alguma coisa diferente do que a gente está vendo, mas o futuro mostra. E finalmente, dois pontos que vale mencionar, e que estão no relatório do Túlio, a porção de greenfield na presença chinesa, isso é per se muito, muito digno de destaque. E o segundo ponto, a efetivação dos investimentos, né? A comparação entre investimentos anunciados vis-à-vis investimentos efetivados. No Brasil, se você olhar para as estatísticas, o número é muito elevado. Quando você compara com outros países da América Latina, os números lá tendem a ser bem menores. Então, assim, tudo isso garante para a gente que a relação que a gente se encontra hoje e aqui provavelmente virá sejam parte de uma relação muito mais sólida, e é para isso que a gente deve mirar. Obrigada, Jorge. Túlio pediu a palavra. Túlio. Não, só fazer um complemento a essa questão da perda de importância relativa do Brasil, né, da perda de relevância, como a gente colocou, protagonismo. Eu acho que o que o Jorge comentou é muito válido, que não necessariamente a gente deve entender isso como algo negativo, porque alguns projetos na região, eles têm um grande perfil de integração também, né? Integração de cadeias de valor, por exemplo, a gente vê a questão
dos investimentos em lítio, por exemplo, no Chile, né? Da entrada desses investimentos também de empresas como a GWM, a BioID, né? Que inclusive o Marcelo comentou dos projetos ligados a insumos, né? Baterias elétricas, painéis fotovoltaicos e tudo mais, né? Que tem um grande potencial de integração regional também. Eu acho que isso é algo muito relevante. O próprio Porto de Chancay, no Peru, também, né? A gente já teve discussões sobre isso, né? Em que medida que isso poderia favorecer também novas rotas de comércio, novas rotas para escoar produtos também via Pacífico, né? Então, de fato, eu entendo que o fato de a gente ver mais investimentos volumosos, assim, em países próximos, né, geograficamente próximos, tem, na verdade, um potencial para ser vantajoso para o Brasil no longo prazo, no final das contas, né? E, inclusive, essa questão da integração da produção, por exemplo, dos carros elétricos, acho que tem um grande potencial no Brasil. A gente já tem, inclusive, empresas não chinesas ainda, né? Mas empresas estrangeiras operando no Brasil justamente nessa questão da extração do lítio, né, e do processamento, que eu acho que é bem importante também de ser mencionado. Então, acho que no fim das contas, a gente tem que entender isso como uma oportunidade de integração regional também e de aumentar a competitividade brasileira, não só na parte de investimentos, como de comércio também, no fim das contas, né? Obrigada, Túlio. Bom, todo mundo aqui falou de cadeia regional de produção, né? E eu queria, de novo, fazer a mesma pergunta para o Ricardo e para o Marcelo. A gente tem na região, né, oferta de minerais que são críticos, né, para a eletromobilidade. Estamos tendo a entrada, né, de investidores chineses, como BYD e GWM, e eu queria ter a perspectiva de vocês, já tocaram nesse assunto, mas ter uma perspectiva mais detalhada sobre a possibilidade de criação de cadeias regionais de valor que integrem, né, o processamento dos minerais, fabricação de baterias e produção de carros na região. Quais são perspectivas para que isso ocorra? Há dificuldades a serem superadas? Quais são os desafios? Marcelo. Bom, vamos lá. Sempre há, né? A partir do momento que você tem uma demanda, né, você crescente em relação aos veículos elétricos, por exemplo, isso está no nosso radar e no nosso objetivo. Mas assim, eu vou colocar uma opinião pessoal, atenção, hein? Opinião minha pessoal. Eu acho que a gente falta um pouco. A gente pode atrair mais investimentos, não só de quem já está aqui, mas de novos investimentos. Acho que o que falta, talvez, é uma política de Estado, né? Ou seja, o que o Brasil quer ligado. Vamos falar sobre sustentabilidade, né? Novas energias, enfim, ser um país realmente líder nesse processo, vamos dizer, de sustentabilidade global. Né? Então, assim, qual é a política do governo? A gente vê boas ações, né? Enfim, algumas trabalhando de forma individuais, né? Seja através de alguns ministérios ou algumas agências, mas você não tem um plano de Estado, né? Um plano de governo que possa perdurar independente de quem esteja sentado na cadeira. E isso daria uma segurança muito grande, né, para os investidores que já estão aqui, para novos investidores trazerem os seus investimentos aqui para o país. A gente vê algumas ações, de novo, né, individualizadas, mas a gente não pode ser pego de surpresa com outras coisas. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Depois o Ricardo pode falar um pouco mais sobre isso, né? A taxação à importação do jeito que foi feito, né? E aí você vai na outra mão, os painéis importados da China, os painéis solares importados da China têm isenção total de imposto, são financiáveis por bancos públicos, enfim. Então, assim, nós queremos desenvolver essa cadeia no Brasil, então a gente quer trabalhar o silício, trabalhar essa cadeia, trazer investimento. Então, assim, para a gente fazer um investimento, por exemplo, em baterias, né, o desenvolvimento das baterias, o Ricardo sabe muito bem disso, é um investimento enorme, né? Então, que segurança eu vou ter de fazer um investimento nesse setor se eu tenho dúvidas do que pode acontecer ou do que pode acontecer num período de tempo? Então, eu acredito, sim, que existe uma oportunidade enorme, o Brasil pode liderar esse processo, só que a gente precisa ter um pouco mais de segurança, né? Segurança e projeto.
né, e que a gente possa participar de uma forma direta, né, e colocando, né, as dores aí do setor privado para fazer novos investimentos. Se eu tivesse lá na cadeira, eu faria algumas coisas diferentes, né? Se eu tenho um país, né, que tem uma propensão grande de fazer investimento no país, eu ia querer namorar, casar, enfim, todo dia tá ligando, como é que a gente pode estar junto para você trazer mais investimento? Mas enfim, eu não tô aqui do lado do setor privado. Mas a gente tenta essa conversa e tem pessoas ótimas do governo, mas, de novo, a gente está falando de governo, eu estou falando de Estado. Eu acho que falta uma política de Estado, né, para o país receber mais investimento e ser protagonista global nessa agenda sustentável. Obrigada, Marcelo. Ricardo, quais são ali as pedras no caminho para a criação dessa cadeia produtiva regional? Olha, eu vou continuar nessa linha que o Marcelo colocou, né, da gente avançar ainda mais. Fizemos avanços, tá, numa agenda de regulatórios aí, do marco regulatório, das diretrizes, principalmente o governo e Congresso, né, vamos pegar aí os dois grandes atores aí para a definição do marco regulatório no Brasil. Temos programas, no nosso caso automotivo, né, o Mover, que é uma política muito interessante, que foi completada agora no pouquinho antes aí de terminar o primeiro semestre, ou seja, está muito recente, deu algumas diretrizes importantes para nós, para o setor. Falta ainda, obviamente, essa questão que o Marcelo colocou muito forte, qual o papel da eletrificação, né, no modelo brasileiro, no modelo de sustentabilidade, nas diretrizes de sustentabilidade que o Brasil tem. Está muito claro o papel, por exemplo, dos biocombustíveis, né? Até porque estão vindo há mais tempo, mais de 30 anos que a gente já está presente aí, os biocombustíveis, que são muito importantes e estão fazendo aí uma entrega muito forte em termos de descarbonização. Mas a gente sabe que não é suficiente e, principalmente, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, o Brasil precisa estar conectado com a eletrificação. O Brasil precisa produzir veículos elétricos aqui, né? Porque senão a gente não vai vender veículos, não vai exportar para outros mercados e, enfim, nós não podemos fechar o nosso mercado. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem alguns avanços, como esse caso do Mover, o ano passado também o marco regulatório para veículos levíssimos, né, bicicletas, patinetes, foi feito lá pelo CONTRAN, pela Senatran, foi importante. Agora, as prefeituras, esse ano tem eleição, provavelmente nós vamos ter um passo a mais nessa agenda dos levíssimos e dos pesados, mas também dos leves. Então, eu acho que a gente citou primeiro o governo federal, o Congresso, mas eu acho que a partir do ano que vem, com os prefeitos, os que forem reeleitos, os novos que chegarem, a gente tem uma agenda muito importante das cidades, né? A descarbonização tem que entrar nas cidades. As regras, porque isso influencia a decisão de compra do consumidor, isso influencia o mercado, que por sua vez vai atrair ou não os investimentos que a gente precisa fazer. Então, eu acho que o poder público, de forma geral, começando por Brasília, mas, obviamente, chegando nas cidades e passando também, obviamente, pelos governos estaduais, precisa complementar esse marco regulatório. De novo, passos importantes foram dados, eu citei 2 exemplos aqui, mas eu acho que precisa ficar ainda mais claro qual é o papel da eletrificação nessa estratégia de descarbonização e de nova industrialização. Acho que o Ministério do Desenvolvimento, liderado pelo vice-presidente Alckmin, tem avançado bastante nessa agenda e nós esperamos que isso se vá se complementando agora nos próximos meses aí. Obrigada, Ricardo. Marcelo. Não, só fazer um complemento que eu acho que é importante, enfim, nós, inclusive, estamos trazendo investimentos para cá que são específicos para o Brasil. A gente precisa usar o que o Brasil tem de bom. Então, nós já estamos em desenvolvimento, em fase aí final, do nosso motor híbrido flex, né? Hoje a gente tem os motores híbridos, né, no mundo inteiro, e o flex, né, o uso do etanol, é uma característica exclusiva aqui do Brasil. Tanto nós aqui da BioD, acredito que o pessoal da GWM e talvez outras montadoras já estão fazendo esse estudo para fazer um investimento, né, numa matriz importante aqui do país. Então mostra, né, que a gente não quer chegar aqui e descarregar veículos à torta e à direita. Não, a gente quer desenvolver veículos que sejam veículos para o Brasil, né, para o brasileiro, pensando um pouco
também na cadeia que vai estar conosco nesse processo de eletrificação e venda de carros eletrificados. Obrigada, Marcelo. Não, eu gostaria de lembrar o Conselho Empresarial Brasil-China, a gente lançou um estudo em 2021 que se chama Sustentabilidade e Tecnologia como Bases para a Relação Brasil-China, em que a gente já falava da importância, né, da eletromobilidade e da importância de o Brasil estar nessas cadeias produtivas, né? Porque em algumas regiões do mundo, daqui a pouco você não vai mais ter veículo a combustão, né? E o Brasil, acho que corre o risco de ficar fora dessa transformação se não tiver cadeias produtivas ligadas a veículos eletrificados aqui no país. Jorge, tanto Marcelo quanto o Ricardo falaram da questão da importância da previsibilidade, né, e segurança para os investidores estrangeiros. E o Túlio mostrou ali o impacto da desvalorização do real no valor em dólar, né, dos investimentos chineses no Brasil. De que forma a volatilidade do real influencia as decisões dos investidores, não só chineses, né, investidores de uma maneira geral, quando eles avaliam projetos de longo prazo no Brasil? Cláudio, obrigado pela pergunta. Esse certamente é um tema importante para quem é investidor estrangeiro. Vale dizer que quando você trabalha um pouco com os dados e olha o longo prazo, não o curto, você tende a ver uma estabilidade das taxas de câmbio real. Eu estou falando aqui para os dados do Brasil. Então, assim, se o investidor tem uma perspectiva de presença de longo prazo, ele deveria estar menos preocupado do que se ele é um investidor de curto prazo, investidor de carteira. Então, assim, esse é um ponto. É válido dizer que o Ministério da Fazenda está trabalhando num instrumento financeiro para ajudar a mitigar parcialmente o tema da volatilidade, que é claramente um tema importante, mas também é válido dizer que quando a gente olha para as taxas, para o valor de várias outras moedas ao longo dos últimos 5 a 8 anos, o que você vê é uma crescente volatilidade que não existia. Eu estou falando de quais moedas? Estou falando do dólar, cuja volatilidade é sem precedentes. Estou falando do euro, cuja volatilidade também é sem precedentes. Estou falando do renminbi, que também tem sido mais volátil. Estou falando do ien, estou falando da libra e de outras moedas. Então, assim, essa volatilidade, ela não é própria do Brasil, ela é própria do que está acontecendo na economia global. A gente passa por momentos de transição, momentos de maior incerteza, de maior instabilidade. Não sabemos muito bem para onde vamos, mas sabemos que será um destino diferente do que existia até pouco tempo atrás. A gente tem no topo disso mudanças climáticas que também têm repercussões muito importantes no valor dos ativos, no preço das coisas. Os preços relativos vão mudar ao longo dos anos, e vão mudar muito. Então, sim, sim, a taxa de câmbio é um problema, mas sim, ele não é um problema próprio do Brasil, e eu acho que a melhor forma de você se proteger é buscar uma combinação de caminhos. Um deles é, obviamente, instrumentos financeiros. Eu acho que o uso da moeda chinesa em negócios com o Brasil também pode ter a sua importância, mas mais do que tudo, uma presença de longo prazo deveria ser uma presença menos. A presença de longo prazo deveria trazer muito menos preocupações, embora seja mais do que válido e legítimo que haja esse tipo de preocupação. Obrigada, Jorge. Eu tenho uma pergunta aqui da Fabiane Menezes, que eu vou fazer. Ela direcionou para o Túlio e o Jorge, mas acho que o Marcelo e o Ricardo também teriam contribuições importantes. Talvez até seja mais adequada a pergunta para eles do que a vocês, mas sintam-se à vontade todos para fazer comentários.
A pergunta é: em que medida projetos de lei em discussão no Congresso, como combustíveis do futuro e mercado regulado de carbono, são fundamentais ou urgentes para atrair mais investimentos chineses? E as empresas chinesas têm participado ativamente dessas discussões? Quem gostaria de começar? Posso começar, Cláudia. Até destacando aí um pouco o papel que a gente tem na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, na BVE, como é um tema mais setorial, quando a gente fala combustível do futuro, outras demandas que a gente tem no Congresso. Obviamente, as empresas participam, né, também de forma isolada, e lá dentro nós temos desde empresas produtoras de energia elétrica, interessadas na distribuição, produtoras de equipamentos, até nós, montadoras. Agora, é uma agenda importante e quando a gente olha os temas que são colocados no Congresso, a gente sente, obviamente, uma necessidade de participar ainda mais, né? Não é simples essa participação. Do nosso lado, obviamente, temos que estar bem estruturados, temos que ter agenda. Todos nós temos aqui dentro de casa uma agenda também muito forte em termos de negócios, dos investimentos, de colocar as fábricas para produzir, mas a gente tem que estar presente em Brasília. É muito importante, sim, essa agenda. E aí o papel das entidades, até o próprio Conselho, tem sido muito importante para ajudar a levar essas mensagens nos parlamentares e no governo federal. Então, os debates muitas vezes começam com a base que já existe, né? Quando você olha combustível do futuro, falta lá um pouquinho mais da energia elétrica, da questão da matriz como um todo, né? Existe uma pegada muito forte ali dos biocombustíveis, que é normal, é natural. Se falar em hidrogênio, por exemplo, você tem sim que passar pela eletrificação, então a gente sabe que qualquer movimento que a gente faça olhando mais o futuro, principalmente no caso do hidrogênio, esse debate passa pela composição total dos veículos, né? O hidrogênio tem um papel talvez muito bom e muito grande para fazer num transporte de longa distância, né? Mas nas cidades, no uso mais ali direto ao consumidor, a eletricidade tem totais condições de fornecer a solução para a descarbonização, inclusive no transporte urbano público, né? Então, a gente vê essa necessidade, sim, de avançar no Congresso e participar ainda mais ativamente. Do nosso lado, a gente sabe o dever de casa que precisamos fazer, mas também lutamos por espaço e por oportunidades no Congresso. Ótimo. Marcelo, quer complementar? Não, só complementando rápido aqui o que o Ricardo disse, o nosso papel, né, além de fazer esse trabalho, é de levar informação. É algo novo, né, e isso é muito importante, em trazer informação sobre o que é a eletrificação, né, sobre o que é um carro eletrificado, né, desmistificar algumas jabuticabas que criam, enfim, né, então trazendo exemplos reais, né, e de sucesso que já vem acontecendo, sejam através de ônibus elétricos, né, caminhões. Hoje a gente tem há mais de 8 anos já 40 caminhões elétricos fazendo coleta de lixo pelo Brasil, enfim. Vocês nunca ouviram isso, ou seja, nenhum incidente, nenhum tipo, pelo contrário, né, manutenção baixa, enfim, um custo de manutenção muito baixo, o que dá um rendimento interessante aí para quem opera esse tipo de coisa. Então, assim, nosso papel também é levar informação, né? Trabalhar não só junto em Brasília, mas trabalhar também com a imprensa para que a gente possa desmistificar alguns fantasmas aí que de vez em quando aparecem e mostrar que tem espaço para todo mundo, de novo, né? Eu sempre falo isso em todas as oportunidades que tenho. A eletrificação está aí, ela não vai ocupar 100% o espaço de ninguém, né? Cada um vai ter o seu espaço, né? Tem locais, por exemplo, que eu brinco, ônibus. Tem determinadas cidades que encaixa, tem outras que não encaixa, por mais que o prefeito queira fazer. E nosso papel é isso também, é mostrar que naquele momento ainda não é possível, né? Mas para outra cidade ou outro estado é possível. Então, a informação correta, né? Ela é muito importante de ser passada e de ser disseminada. Obrigada, Marcelo. Túlio pediu a palavra. Não, essa é uma ótima pergunta, inclusive, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi essa parte que ela diz aqui, né? Como que as empresas chinesas têm participado dessas discussões.
Acho que a China, de forma geral, tem um interesse gigantesco em participar dessa discussão e, de fato, tem participado, né? Então, quando a gente debate sobre combustíveis do futuro, mercado regulado de carbono, energias verdes de forma geral, eu acho que, em termos globais, a China é um dos principais países que mais deve ser ouvido, né? Primeiro, porque é o principal poluidor do mundo, e segundo, porque eles, de fato, têm uma ambição de reverter esse cenário, né? Não à toa, não, eu acho que alguém aí deve ter citado já aquele objetivo da China de se tornar neutro em carbono até 2060 e tudo mais. A gente vê isso muito claramente, né, nos investimentos que eles têm feito nessa área. Hoje são os maiores investidores no exterior na área de energia solar e eólica. As maiores empresas de geração e transmissão de energia do mundo na área de hidrelétrica são chinesas, estão aqui no Brasil, como a gente viu aqui, né, nos últimos estudos do CEBC, inclusive, né? Então, acho que, e não são só esses setores, né? O próprio Conselho Empresarial Brasil-China tem promovido a questão do debate sobre energias verdes e também sobre agricultura sustentável, né? A gente vai fazer, inclusive, esse ano também, né, um debate sobre isso, que tem uma participação ativa de think tanks chineses, por exemplo, essa questão do mercado de carbono, né? Quer dizer, a China precisa do mercado de carbono, no fim das contas, né? Eles precisam ir para fora para poder fazer essa compensação, sendo que eles ainda têm uma participação muito considerável nessas indústrias aí que o Jorge comentou, né? Citou como hard to abate, né? No caso. Então, é uma área em que definitivamente a gente tem visto uma participação chinesa muito relevante e uma sinergia muito grande com o Brasil no final das contas, né? Então, toda essa questão do power shoring que o próprio Jorge comentou está super dentro desse debate, eu acho, e mostra de fato que tem aí um casamento muito promissor entre os dois países. Obrigada, Túlio. Jorge, você quer comentar algo sobre essa questão da regulação? Eu diria que se tem alguma coisa que não falta para nós hoje no Brasil, são boas políticas e boas intenções. Quando você olha lá de forma... Eu acho que o Marcelo que comentou, você vai no Ministério A, B ou C, e a tendência é que você escute várias boas ideias, vários bons planos em curso, vários bons projetos, etc. O que talvez falte um pouquinho é uma maior coordenação entre uma maior sistematicidade, uma maior complementariedade desse conjunto de políticas, que no seu conjunto é muito boa, mas muitas vezes essas políticas caminham de forma fragmentada, e isso acontece não só dentro do governo federal, mas entre governo federal, governos estaduais e municipais também nessa agenda verde, na agenda de sustentabilidade, e também é importante um maior alinhamento entre executivo, legislativo e também judiciário nessa agenda. Há cerca de 2 semanas, se não me engano, houve um pacto entre os 3 poderes em torno da agenda de sustentabilidade, foi celebrado esse pacto. É importante que aquilo que foi celebrado seja levado adiante. O Brasil, se não me engano, o Ricardo mencionou, o Brasil tem muitíssimo a ganhar se afirmando e reafirmando como uma nação sustentável que veio para ser parte da descarbonização do mundo e não só de si mesmo. E essa presença, essa capacidade de ajudar o mundo a se descarbonizar a custos mais baixos, de uma maneira muito mais rápida, é algo que é como se eu colocaria como uma quase responsabilidade que o Brasil tem com o resto do mundo, já que a gente tem condição para isso, né? Agora, sobre setores específicos, eu acho que o Túlio mencionava uma coisa interessante, na relação específica Brasil-China. Quando a gente olha que o Brasil é o país que talvez tenha o maior potencial para a produção de SAF, do combustível verde de aviação, tem um dos maiores potenciais para produzir o imetanol, também por conta de condições, o biodiesel, biometano e outros, isso tudo está associado às suas vantagens comparativas, mas também competitivas, associado à capacidade de produção de biomassa em larguíssima escala, etc. Tudo isso é de interesse da China. A China tem e necessita acelerar sua descarbonização. Por mais que a China seja o líder de investimentos em novas energias, etc., e tudo isso,
mas o Brasil está, segundo vários cálculos, pelo menos 3 décadas à frente da China. A China só chegará a ter a mesma matriz elétrica do Brasil, de cerca de 90% a 93%, no mínimo em 2058, se não me engano. Eu fiz os meus próprios cálculos, mas eu vou citar o de terceiros, da segunda metade da década de 50. Então, assim, ainda que a China esteja fazendo grandes esforços, a China precisará de aliados, e o Brasil, claramente, e outros países da América Latina são bons aliados para a China chegar aos seus objetivos, né? E, de novo, eu acho que o Brasil tem uma contribuição a dar a si mesmo, mas muito mais dar ao mundo, não só no campo da descarbonização, mas também no campo da segurança alimentar. Eu acho que são 2 pontos críticos para esse século, e o Brasil está aí e deve saber explorar muito bem e com responsabilidade essa agenda. Obrigada, Jorge. Nós temos tempo para uma última pergunta rápida, que é uma pergunta mais provocativa, do Cláudio Ferreira, para o Ricardo Bastos. Ele diz que muitos, ou pelo menos alguns importantes componentes da GWM são fabricados na China. Ele pergunta como fica a tarifação da entrada desses componentes no Brasil, se estamos falando de competidores, e como as pequenas indústrias nacionais que querem operar no mercado doméstico com os componentes podem operar, né? Quais são as oportunidades ali para as pequenas indústrias nacionais? Bom, muito obrigado aí pela pergunta. Nós estamos exatamente nesse processo, no começo, obviamente, no início da operação, no ano que vem, a gente ainda vai trazer os veículos parcialmente prontos, né, já da China, as peças, o kit CKD, o famoso CKD, mas a gente vai avançar muito rápido já o ano que vem com a localização de componentes. Então, os primeiros componentes a serem localizados são aqueles mais tradicionais do veículo, para-brisa, banco, roda, pneu, todos esses ingredientes aí, tapeçaria, uma parte mais comum, né, do veículo, mas a gente já está discutindo com os fornecedores, primeiro com aqueles fornecedores que a gente chama Tier 1, que são sistemistas, aqueles mais próximos, que vão depois, obviamente, comprar também componentes na cadeia, né, mas aquele primeiro nível de fornecedores, normalmente grandes empresas brasileiras ou multinacionais, nós já estamos em negociação para itens importantes, itens de eletrônica, né? Às vezes cito o exemplo de um para-brisa com aquele head display, que é aquela projeção ali que você faz hoje no para-brisa para a pessoa poder, para o condutor poder usar as informações direto no para-brisa. Esse para-brisa ainda não é fabricado aqui no Brasil. O Brasil tem tecnologia para fazer, não tinha escala e não tinha projeto para fazer isso. Isso já está sendo desenvolvido e vai ser feito aqui. Então, a gente está avançando muito essa agenda, tenho certeza, a BioID está no mesmo caminho, que ela também vai inaugurar brevemente a fábrica dela. No começo, você traz realmente as peças de fora, é normal, mas a localização ela passa a ser fundamental. Quando a gente olha aquele comentário que a gente fez das exportações regionais. Para entrar de forma competitiva nos outros países da região, não pagando o imposto de importação e aí sendo competitivo até mesmo com as exportações chinesas, nós precisamos de ter conteúdo local, nós precisamos atender regras de origem, e aí precisamos da cadeia produtiva nacional. Então, minha recomendação para ele é participar, ficar de olho. Talvez no primeiro momento ainda a discussão são com grandes empresas, mas isso vai chegar em toda a cadeia, até mesmo fornecedores de peças específicas. Obrigada, Ricardo. Bom, infelizmente chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Antes de chamar o embaixador Luiz Augusto Castro Neves para fazer o encerramento, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos panelistas, do Ricardo Bastos, do Marcelo Schneider, do Jorge Abache, e também agradecer a participação do Túlio e parabenizá-lo pelo trabalho que ficou muito bom. Embaixador, passo a palavra ao senhor. E, claro, queria agradecer também ao público que nos acompanhou e pelas perguntas que foram feitas. Obrigada. Muito obrigado a todos. O debate foi efetivamente fascinante e suscitou uma série de questões importantíssimas
Eu me permito, antes de dar por encerrada a nossa reunião de hoje, enfim, manifestar o fato de que nós estamos vivendo uma ordem internacional em transição acelerada. Então, na medida em que nós, brasileiros, estamos procurando definir o nosso interesse nacional, isso é muito importante ter em mente, digamos assim, com essas mudanças na ordem internacional, que tem como fator mais importante a ascensão da China, que passou a ser, digamos assim, modificar o centro de gravidade da economia internacional, e isso tem, obviamente, impactos muito importantes numa economia internacional que hoje em dia é muito mais globalizada do que o era antes. O segundo aspecto, que foi também mencionado pelo Ricardo, é a questão de que a China está investindo no Brasil para produzir não apenas para o Brasil, mas também para o entorno regional. Eu imagino que esse entorno regional, na medida em que a produção brasileira seja competitiva, isso aí pode até se expandir ao longo dos anos. E esse é um tema extremamente importante, porque aquela industrialização brasileira que ocorreu nas décadas de 50 e 60 ignorou o tema competitividade, e que isso daí é um tema extremamente relevante no mundo de hoje. E, finalmente, a questão de evento, foi mencionada também a questão da eventual adesão do Brasil ao projeto Cinturão em Rota chinês. Eu acho que isso tudo aí passa por um exame muito cuidadoso, digamos assim, do que é o interesse nacional, quais as vantagens concretas que o Brasil terá em aderir à Belt and Road Initiative. Na verdade, nós já temos uma cooperação com a China que é espetacular e que se tem tido, digamos assim, na área, digamos assim, institucional, o foro da COSBAN, da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Então, esses são temas que foram suscitados na nossa reunião de hoje, mas que estão longe de serem concluídos. Ele, na verdade, abre novas portas para novos debates, novos estudos, e eu espero ter a oportunidade e o prazer de tê-los novamente juntos em futuro próximo. A todos, muito obrigado, em particular aos palestrantes, em particular ao Túlio, autor desse nosso trabalho, e também ao Leandro Borges e a Bradesco Corporate por haver patrocinado a nossa reunião de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Cláudia, obrigado a você como diretora executiva do CBC e, digamos assim, em muitos casos, a verdadeira alma do dinamismo do CBC. Obrigado a todos e até a próxima.